Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula de número 48 de matemática, nós vamos aprender regra de 3 composta. Então, galera, até aqui a gente trabalhou com grandezas nós trabalhamos com situações que envolvem apenas duas grandezas, né? E a regra de 3 composta, ela envolve mais grandezas. Então, agora a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente tem que obedecer algumas regrinhas. Então, entre elas está aqui, ó, primeiro passo. Em uma tabela, escrever em uma mesma coluna grandezas de mesma espécie. O segundo passo, tomando a grandeza que tem a incógnita como referência, verificar se as grandezas demais são direta ou inversamente proporcionais a essa grandeza utilizada como referência. Então, significa que assim, na coluna onde eu tenho a minha letrinha X lá, eu vou colocar as setinhas para cima ou para baixo, para saber se ela é direta ou se ela é inversamente proporcional, de acordo com a coluna da minha incógnita. O terceiro passo, escrever a proporção igualando a razão que apresenta a incógnita com o produto das outras razões. É preciso lembrar de inverter a razão que indica uma grandeza inversamente proporcional. Então, as regrinhas elas não mudaram. A diferença é que nós vamos ter mais que duas colunas. Nós teremos 3 colunas para resolver agora a nossa regra de 3 composta. Então, vamos aos exemplos. Se nós aumentarmos o número de máquinas, a quantidade de páginas também deve aumentar. Então, aqui, ó, aumentou máquinas, né? De 3 foi para 5. Então, também vai aumentar a quantidade de páginas. Agora, vamos ver quanto ao tempo. Se nós aumentarmos o tempo, a quantidade de páginas também vai aumentar, porque são diretamente proporcionais. Então, todas as flechinhas aqui, ó, como ficou a coluna, todas elas vão para cima, porque elas são diretamente proporcionais, todas elas vão aumentar. Essa grandeza em relação a essa é diretamente proporcional, e essa grandeza também em relação ao tempo é diretamente proporcional. No terceiro passo, nós escrevemos a equação para resolver. Então, vamos lá. Se a ordem das minhas flechinhas é a mesma, eu não preciso inverter nenhuma fração. Então, nós podemos escrever 1.320 sobre x, que é igual a 3 quintos, é a fração aqui do número de máquinas, vezes a fração aqui do tempo, 4 quintos. A ordem das razões são mantidas. Ó, eu não inverti nenhuma, porque o sentido das minhas flechinhas todos eram para cima. Então, 3 vezes 4 é 12, 5 vezes 5, 25. Agora, na igualdade, eu multiplico em x, x vezes 12, 12x, 1.320 vezes 25, vai dar... Então, 1.320 vezes 25 vai dar 33.000. Passa o 12 dividindo, 33.000 dividido por 12 vai dar os 2.750. A apostila, ela pulou alguns passos aqui, esses que a Pro está falando, tá bom? Então, vocês façam aí, se quiserem repetir, façam passo a passo até chegar no 2.750.
Portanto, com 5 máquinas em 5 minutos, a fábrica lá, ela vai conseguir imprimir 2.750 páginas. Agora, o exemplo 2, ele vai falar da vazão de água de uma mangueira. Então, ó, 2 mangueiras são utilizadas para despejar água em uma piscina. Durante o tempo de 15 minutos, elas despejam 600 litros de água, sendo ambas com a mesma vazão. Quer dizer que sai a mesma quantidade de água das duas mangueiras, tá? Caso uma terceira mangueira fosse utilizada tendo a mesma vazão que as demais, quanto tempo seria necessário para que juntas despejassem 1.500 litros de água nessa piscina? Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar a tabelinha. Ó. Primeiro passo. Perceba que são que são 3 grandezas envolvidas. A gente tem o número de mangueiras, a gente tem a quantidade de água e o tempo que está despejando lá na piscina. Então, montando a tabela. Na primeira coluna, você vai colocar o número de mangueiras. No início eram 2, ele quer aumentar para 3. Na quantidade de água, com 2 mangueiras soltavam-se 600 litros de água. Lá no enunciado, ele fala que ele quer agora 1.500 litros com 3 mangueiras. Então, na linha de 3 mangueiras, você coloca 1.500 litros. Na primeira coluna, ó, ele falou que o tempo que 2 mangueiras despejam 600 litros é de 15 minutos. E agora, com 3, para despejar 1.500, ele quer saber quanto tempo vai gastar. Por isso que aqui ó, está o X, porque eu não sei ainda o tempo. Montada a tabela, o segundo passo é tomar como referência essa coluna aqui, ó, da minha incógnita. Então, vamos lá, vamos traçar as flechinhas, né? O sentido das flechinhas. Então, galera, ó, de 15 minutos, não vai ser 15, né? Provavelmente será mais tempo. Então, vai aumentar o tempo, eu coloco a setinha para cima. Depois, devemos comparar separadamente as outras grandezas, comparando com a grandeza do tempo. Então, se a gente aumentar a quantidade de mangueiras, o tempo deve diminuir. Então, ó, cuidado, porque agora vai ser inversamente proporcional. Então, se essa flechinha aqui do tempo tá para cima, eu tenho que colocar a flechinha da mangueira para baixo. Com 3 mangueiras, vai diminuir o meu tempo, beleza? Agora, na outra coluna, se aumentarmos a quantidade de água, o tempo também deve aumentar. Então, essa coluna da quantidade da água e do tempo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, as duas setinhas serão para cima. Essa aqui, ó, também aumentou a quantidade de água. Aumentou o tempo, aumenta a quantidade de água. Tudo bem? Então, a única inversa é o número de mangueiras em relação ao tempo. Ó. Mangueira em relação ao tempo é inversamente proporcional. Significa que essa coluna aqui, gente, essa fração, eu vou ter que inverter. Vou ter que colocar o 2 embaixo e o 3 em cima como numerador. Então, vamos lá, o terceiro passo. Escrevemos a equação e resolvemos, né? Então, ó, 15 sobre x vai ficar desse lado da minha igualdade. Do outro lado da igualdade, as outras duas frações. Essa daqui, ela é diretamente proporcional, então ela não vai mudar. Fica 600 sobre 1.500. A outra, ela vai inverter, ó. O 3 veio para cima e o 2 veio para baixo. Agora, eu posso simplificar. A primeira simplificação feita foi dos 600 e 1.500. Foi dividido em cima por 300 e embaixo por 300 também. Chegamos na fração 2 quintos, tá bom? Agora, 2 quintos vezes 3 meios na diagonal, simplificou esse 2 com esse 2. Então, eu tenho a fração 3 quintos. Passo multiplicando o 3 pelo x
deu 3x, e o 15 vezes o 5, que vai dar 75. 75 dividido por 3 dá o 25 que deu aqui. Então, x seria 25. Em 25 minutos, olha lá, portanto, será necessário um tempo de 25 minutos para despejar 1.500 litros de água com 3 mangueiras. Agora vamos aos exercícios. Então, na página 86, o primeiro exercício, uma equipe de 12 operários, trabalhando em um turno de 5 horas por dia, consegue montar juntos e com a mesma eficiência 240 componentes eletrônicos por turno. Se outros 3 operários forem contratados com o mesmo ritmo de trabalho que os demais, quantos componentes devem ser montados por turno, aumentando para 6 horas por dia esse turno? Então, vamos montar primeiro a nossa tabelinha. Número de operários. No começo eram 12 operários, 5 horas por dia, montavam 240 componentes. Agora ele vai aumentar 3, então 12 mais 3 é 15. Eu vou colocar 15 aqui na minha tabela. Cuidado na hora de montar isso, porque quem colocar 3 aqui vai errar 3 operários. Tem que lembrar que é 12 mais 3, então 15. Trabalhando 6 horas por dia, quantos componentes vão montar? Então, aqui eu coloco X. Agora, vamos pensar nas nossas setinhas. Se eu estou aqui a primeira que eu coloco a setinha é a que tem a minha incógnita X. Eu vou aumentar a quantidade, né? Ele está colocando mais funcionários, ele quer aumentar a quantidade, coloco a minha setinha para cima. Aumentou a quantidade de horas por dia. Então, essa daqui, em relação à quantidade de componentes, ela é diretamente proporcional. Aqui, número de operários, de acordo com a quantidade de componentes, onde tem a minha incógnita. Se aumentou a quantidade de funcionários, também vai aumentar a quantidade de componentes. Significa que as 3 grandezas são diretamente proporcionais. Então, todas as setinhas para cima, e eu não vou ter que inverter nenhuma fração. Agora, vamos calcular o que ele pede aqui, ó. Verifique se cada grandeza é direta ou inversa, nós já vimos, né? Já colocamos a setinha. E depois escreva a equação que permite calcular o valor de x e calcule. Então, não vai mudar, é 240 sobre x no primeiro membro. No segundo membro, nós vamos colocar 12 sobre 15 vezes 5 sobre 6. Aqui também dá para simplificar na diagonal. Então, aqui fica 2 e aqui fica 1. Foi o que o livro fez aqui na frente, ó. Agora fica 2 vezes 5 dá 10. Ah, não, aqui na outra diagonal também dá para simplificar, ó, 15 e 5. Então, vai dar 1 aqui e 3 aqui, né? 15 dividido por 3, por 5 dá 3. Por isso que ficaram esses números aqui, ó. Então, ficou vezes 2 terços. 2 vezes x, agora eu multiplico em x. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 240, 720. 720 dividido por 2 dá 360. Então, serão fabricados com 15 operários, 6 horas por dia, 360 componentes eletrônicos. No exercício 2, ele fala que uma situação problema que envolva mais que 2 grandezas, em uma situação problema que envolva mais de 2 grandezas, podemos fazer uso de regra de 3 composta. Após organizar os dados em uma tabela, qual é o cuidado que nós devemos tomar antes de escrever uma equação que relacione as razões indicadas na tabela? O cuidado que nós devemos tomar é ver se ela é inversa ou diretamente proporcional, porque quando ela for inversa, nós temos que inverter a fração que a gente vai multiplicar. Então, é isso que está explicado aí, tá bom? Vocês podem colocar com a palavra de vocês
mas é exatamente isso que a Pro está falando. No exercício 3, um grupo de 6 estudantes de biologia organizou uma pesquisa de campo. Eles ficaram acampados por um período de 6 dias e levaram mantimentos suficientes para 4 refeições diárias. No dia em que saíram para o campo, outros 2 estudantes entraram no grupo. Sem tempo para providenciarem mais mantimentos, pensaram em reduzir para 3 refeições diárias. Com isso, imaginam que seja possível manter os mantimentos pelo mesmo tempo de 6 dias. Confirma-se a previsão do grupo, para a gente confirmar se a previsão do grupo está correta. Então, primeiro vamos montar a nossa tabela. Ó. Primeiro eram 6 estudantes, 6 dias, 6 estudantes, fariam 4 refeições por dia, o que eles levaram, né? Daria para 4 dias. Aí agora, a quantidade de dias, eles não sabem quantos dias, eles acham que vai dar 6 dias, mas a gente tem que confirmar se é mesmo 6 dias. Então, aqui a gente coloca X, número de pessoas aumentaram mais 2. Então, 6 mais 2, que dá 8, então embaixo eu coloco 8. E refeições, vamos diminuir a refeição. Então, aqui, ó, será 3. Então, analisando agora as setinhas. Colocamos setinha para cima aqui nos dias. O número de pessoas, gente, ele aumentou. Se ele aumentou, ele é inverso à quantidade de dias. Então, a setinha para baixo. Refeições. As refeições diminuíram. Então, a setinha também irá para baixo. Também está inverso em relação ao número de dias. Eram 4, foram para 3. Inverteu a quantidade. Beleza? Então, vamos montar as frações. 6 sobre x continua a mesma coisa. Agora, vamos inverter. 8 vai para baixo, 6 para cima. 8 vai para cima, 6 para baixo. A Pro falou invertido, desculpa. Agora aqui, 4 terços também vai inverter. Então, fica 3 quartos. Ah, Pro, mas eu poderia deixar essas duas que estão para baixo assim e inverter essa primeira? Poderia, vai dar o mesmo resultado, beleza? Então, vamos lá. Na diagonal, dá para a gente simplificar alguma coisa? Vamos ver. 8 e 4, dá para dividir por 4, ó. Então, aqui daria 2 e aqui daria 1. Agora, aqui, ó, 6 e 3, daria 1 aqui e 2 aqui. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a gente chegou ao resultado que x, ó, aqui fica 6 vezes 1, 6, x vezes 1, x. Então, x é igual a 6. Então, se eles diminuírem uma refeição por dia, vai dar mesmo para 6 dias, mesmo aumentando o número de pessoas. Beleza, galera? E a previsão está correta, né? Eles falaram que iria dar para 6 dias e dá mesmo para 6 dias, de acordo com a nossa regra de 3 composta. No exercício 4, um grupo de pessoas decidiu fazer uma peregrinação para um templo religioso. Combinaram caminhar a uma velocidade de 5 km por hora durante 4 dias, sendo uma caminhada de 8 horas por dia. Um deles, entretanto, sugeriu que mantivessem a velocidade de 6 km por hora, percorrendo o mesmo trajeto em 5 dias. Para isso, quantas horas e minutos por dia eles terão de caminhar? Então, vamos montar a tabelinha. No início, eram 5 km por hora, durante 4 dias, andando 8 horas por dia. Aí, a proposta é fazer 6 km por dia, então vai aumentar a velocidade, 6 km por hora. Eu não sei a quantidade de dias, e aí eu não sei a quantidade de horas que eu tenho que andar para andar 5 dias. Então, vai aumentar a quantidade de dias e vai aumentar a velocidade. Então, essas duas, a setinha para o mesmo lado, ó, vai aumentar. Agora, quantas horas por dia? Vai diminuir. Esse aqui, ó, então, é inversamente proporcional aos outros. Então, vamos lá, ó. Se eu mantiver esse desse jeito, eu tenho que inverter os outros dois.
Mas eu posso deixar esse desse jeito e inverter os outros dois, beleza? Então vamos lá. O livro sempre deixa o 8 sobre x aqui e inverte as outras duas frações, né? Então as outras duas estão invertidas, ó. Era 5 sextos, foi para 6 quintos, era 4 quintos, foi para 5 quartos. Na diagonal dá para simplificar por 2, então deu 3 e 2. Na outra diagonal por 5 vai dar 1 e 1. Então fica 8 vezes 2, que dá 16, x vezes 3, que dá 3x. 3x igual a 16, passa o 3 dividindo, fica 16 dividido por 3, vai dar 5 inteiros e 1 terço. Aí que está o problema agora. Quanto que é em horas 5 inteiros e 1 terço? Então, ó, a parte inteira é a quantidade em horas, então dá 5 horas. 1 terço de hora, eu tenho que pegar os meus 60 minutos e dividir por 3. Então, vai dar 20 minutos. Então, eles farão em 5 horas e 20 minutos. Então, eles terão que andar 5 horas e 20 minutos por dia para dar certo da segunda opção lá que eles tiveram. No exercício 5, um muro tem 80 centímetros de comprimento. 6 pintores pintaram 72 metros de comprimento deste muro em 18 dias. Se fossem contratados 8 pintores com a mesma eficiência dos outros para pintar todo o muro, quanto tempo eles demorariam? Então, olha a tabela aqui. Então, a primeira coluna será pintores, a segunda comprimento e a outra dias. Então, ó, um muro de 80 centímetros de comprimento, com 6 pintores, pintaram 72 metros de comprimento desse muro em 18 dias. Então, ó, 6 pintores, 72 metros em 18 dias. Eles querem aumentar o número de pintores para 8. Então, 8 pintores, 80 metros de comprimento, aí seria x. Vamos analisar as nossas 3 colunas. Então, aqui na coluna do dias aumentou para cima. Do dias em relação ao comprimento, se era 72 e aí a gente quer saber para 80, vai aumentar. Então, essas duas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, aqui quanto aos pintores, se aumentar o número de pintores, não vai diminuir a quantidade de dias? Então, esses dois aqui, ó, são inversamente proporcionais. Pintores vai setinha para baixo. Para montar a minha resolução, 18 sobre x é igual a 72 sobre 80, porque é diretamente proporcional. E a fração que nós vamos inverter é o 6 oitavos. Ele vai para 8 sextos, porque é inversamente proporcional à minha coluna do x. Agora, fazendo as contas, eu posso simplificar na diagonal, presta atenção na simplificação. O resultado tem que dar 15 dias, alternativa C. Nosso último exercício, exercício 6. Um criador de porcos tem 18 animais na mesma idade, que consomem juntos 90 quilos de ração em 5 dias. Então, ó, 18 animais, 90 quilos de ração em 5 dias. Todas essas informações têm que estar na mesma linha da tabela. Caso esse criador passe a ter 20 animais com a mesma necessidade alimentar que os outros, quantos quilogramas de ração ele deverá ter para alimentá-los em uma semana? Então, uma semana, ele quer saber apenas 20 animais com a mesma quantidade de ração em uma semana. Uma semana são 7 dias, antes eram 5. Então, vamos pensar nas nossas setinhas das colunas. Então, ó, onde tem x, eu vou colocar para cima. Ração, em total de dias. Se ele fala lá em cima que é na mesma proporção de quilogramas que ele vai, ó, na mesma necessidade alimentar, aqui em relação ao dias, é diretamente proporcional. Agora, vamos ver aqui, ó, em relação a animais.
Se diminuiu a quantidade de animais, vai diminuir a quantidade de ração. Então, as duas setinhas são para cima, também são diretamente proporcionais. Beleza? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa fração. 90 sobre x, 18 sobre 20, 5 sobre 7. Então, aqui eu posso simplificar também na diagonal do 20 e o 5. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 10. Primeiro, gente, ele simplificou a fração 18 vinteavos, né? Dividiu por 2, dividiu por 2, tá? Então, deu 9 décimos. Depois, eu posso simplificar nessa diagonal aqui, ó. Divido aqui, vai dar 1. Aqui vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Então, vai dar 9 14avos, tá? Aí, fica 9x. Ele não fez essa simplificação, mas fica mais fácil. 9x vezes o 90 e o 14 que estava aqui. Aí dá 6.300. Não, dá outro valor. Espera só um pouquinho. Então, galera, para resolver, a Pro passou as frações para cá para vocês entenderem melhor, tá? Então, ó, 90 sobre x é igual a 18 sobre 20 vezes 5 sobre 7, tá? Aí, nós vamos primeiro simplificar essa fração. Ó. Então, aqui eu vou dividir por 2, dividir por 2. Então, aqui vai ficar 9, 18 dividido por 2 é 9, 10 dividido por 2 é 20, dividido por 2 é 10, é para já estar falando o resultado. Só que nessa diagonal aqui, ó, eu também posso simplificar. Então, vou dividir aqui por 5, vai dar 1. Vou dividir aqui por 5, vai dar 2. Então, agora eu vou refazer as minhas frações para vocês entenderem, tá? Deixa eu mudar a cor. Então, ó, ficou 90 sobre x, que é igual a 9 vezes 1, 9. Nossa, que imenso. Pera. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 7, ainda tenho 7 aqui, ó, 14. Agora, eu vou multiplicar em x. Então, vai ficar 9x, que é igual... Opa, é igual, tá? Não é z, não. É igual a 1.260. Agora, o 9 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 1.260 dividido por 9. Então, x é igual a... Então, x é igual a 140. Voltando lá no nosso livro, ó, deu o mesmo resultado, tá? 140. O professor levou lá no PowerPoint para fazer o cálculo para vocês. Então, ó, deverá ter 140 quilos de ração para tratar 20 animais em 7 dias. Beleza, galera? Aguardem no chat para passar a lição de casa. Beijos e bye, bye.